Para a última parte dessa aula, eu vou falar sobre os mecanismos que as células empregam para controlar a expressão gênica, para regular quais genes serão expressos em que momento. E por que é importante a célula ser capaz de fazer isso? Porque o genoma de uma única célula contém milhares de genes que codificam diversas funções necessárias para a vida da célula. No entanto, a célula não quer que todos esses genes sejam expressos ao mesmo tempo. É um desperdício de energia expressar tudo isso ao mesmo tempo e pode ser também prejudicial para a célula, porque tem vias que são conflitantes. Você, então, expressar duas vias conflitantes ao mesmo tempo pode ser prejudicial. Então, a regulação permite que os genes sejam expressos apenas quando eles forem necessários. Isso, então, aumenta a versatilidade do organismo, né, que permite que ele então expresse apenas o necessário no ambiente necessário e permite também, com isso, que ele se adapte melhor. Né? O organismo consegue se adaptar melhor ao ambiente se ele consegue responder, né, se a expressão do seu genoma consegue responder a mudanças no ambiente. Então, a regulação então, ela pode ocorrer em qualquer etapa da expressão gênica, né, tanto transcrição quanto tradução, só que ela ocorre principalmente no início da transcrição. Por quê? Porque é muito mais eficiente para a célula ela regular quando um gene vai ser transcrito do que depois que esse gene já tiver sido transcrito, ela regular a tradução. Obviamente, isso ocorre durante a tradução, pode ocorrer, afinal, em todas as etapas da expressão, mas o início da transcrição é o momento mais regulado, mais bem regulado pela célula. Existem, obviamente, várias maneiras de fazer esse controle. No geral, proteínas reguladoras, né, proteínas que se ligam ao DNA, são importantes mecanismos de regulação da transcrição. Então, proteínas, ao se ligarem ao DNA, elas podem ativar ou reprimir a expressão de um gene, né, respondendo a um determinado estímulo. Aqui a gente tem um exemplo de como isso pode ocorrer em procariotos. Então, se proteínas repressoras se ligarem à região promotora do DNA, a RNA polimerase não consegue se ligar ali e, consequentemente, a transcrição não vai ocorrer. Em contrapartida, ativadores podem se ligar a sítios próximos à região promotora, ajudando a recrutar a polimerase ou ativar essa polimerase, né, melhorar a ação dessa polimerase. Então, existem diversos mecanismos, mas aqui são alguns mecanismos básicos. Então, os repressores, eles vão impedir a transcrição, né? A ligação dele ao DNA vai impedir, de alguma maneira, a transcrição do DNA, bloqueando a ação da RNA polimerase, seja fisicamente pelo próprio repressor ou por recrutando outras proteínas ou levando modificação na conformação do DNA. Mas, no geral, ele vai impedir a ação da RNA polimerase, né? A ligação da RNA polimerase ou o alongamento do RNA, né? A transcrição a partir de uma RNA polimerase ligada. Então, os repressores respondem a estímulos, podem responder de diferentes maneiras. Então, um repressor ele pode estar permanentemente ligado ao DNA, reprimindo a transcrição. Né? Então, a transcrição só seria possível se um sinal externo se ligar ao repressor, induzindo a sua saída. Geralmente, essas ligações a moléculas sinalizadoras elas levam a mudança conformacional na proteína reguladora, e essa mudança conformacional leva a uma ligação ou um desligamento ao DNA. Então, no caso do repressor lá permanentemente ligado, ele vai responder a um sinal para se desligar dali e permitir a transcrição do DNA. Ou então um repressor pode se ligar a uma molécula sinalizadora e essa mudança conformacional aqui vai permitir que ele se ligue ao DNA, bloqueando então a transcrição. Mas no geral, o repressor vai se ligar então a uma determinada região e regular negativamente a transcrição daquele gene. Já os ativadores eles vão se ligar ao DNA e interagindo com a RNA polimerase ou fatores de transcrição para auxiliar então o início da transcrição. Então eles podem ou recrutar a RNA polimerase ou fatores de transcrição que vão mediar o início desse processo. Então
Os ativadores eles podem se ligar ao DNA, permitindo a transcrição na ausência de um sinal. Então, um gene que ele tem que ser constantemente expresso, o ativador vai estar lá constantemente ajudando naquela expressão. E apenas na presença de um sinal específico ele vai se desligar, impedindo então que a RNA polimerase às vezes avance com a transcrição. Ou então ele pode responder a um sinal externo se ligando lá ao DNA e permitindo que a polimerase, a partir de aí, atue na transcrição e ativando assim a transcrição daquele gene. Obviamente, a ação dessas proteínas reguladoras vai variar de acordo com a complexidade do organismo. Então, organismos mais complexos também vão apresentar sequências reguladoras mais complexas. Genomas eucariotos, principalmente de eucariotos mais complexos, como os humanos, apresentam muita sequência reguladora ao longo do DNA. Eucariotos, humanos às vezes apresentam mais sequências reguladoras do que sequências codificadoras. Então isso vai influenciar nos mecanismos de regulação, né, como as proteínas reguladoras vão se ligar, quantas proteínas reguladoras vão se ligar, que tipo de proteínas vão se ligar. Eu não vou entrar em detalhe em todo esse sistema, nesses elementos reguladores, nessas diferentes classes de proteínas. Eu vou só dar alguns exemplos de diferença entre a regulação e transcrição de procariotos e eucariotos, né? Mecanismos de regulação que não estão presentes nos dois, né? Apenas em alguns específicos. Então, começando com os procariotos, na regulação da especificidade do promotor. Então, o promotor procarioto ele apresenta algumas características e a ligação a ele pela RNA polimerase é mediada por uma subunidade específica chamada de fator sigma. Então, o fator sigma é a subunidade responsável pela ligação da polimerase à região promotora. Esse fator sigma reconhece e se liga a regiões específicas, as regiões menos 10 e menos 35 do promotor. Então, ele vai reconhecer essas regiões e mediar a ligação então da RNA polimerase àquela região promotora. No entanto, os promotores, não só procariotos, eucariotos também, mas os promotores eles podem ter uma variação na sequência, na sua sequência de DNA. Então, você vai ter variação nessa sequência promotora que vai influenciar a ligação dos fatores sigmas a essa região. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a sequência promotora consenso de Escherichia coli. Ou seja, a sequência consenso é aquela que ocorre com maior frequência. Então, aqui a gente tem, né, a da região menos 35 e a menos 10, as bases nitrogenadas mais comuns naquelas posições e as que vão ser reconhecidas por um fator sigma específico, né, o principal fator sigma daquela célula. Por que eu digo o principal fator sigma daquela célula? Porque os procariotos apresentam diferentes fatores sigmas que vão atuar em diferentes momentos e reconhecer diferentes promotores, com base em sequências específicas, em consensos específicos. Então, essa sequência consenso do promotor vai ser reconhecida por um fator sigma específico. Uma sequência diferente vai ser reconhecida por um grupo de fatores sigmas diferentes. Então, a presença dessas diferentes classes de fatores sigmas com especificidade de diferentes sequências promotoras, né, vai permitir então que diferentes grupos de genes sejam ativados por diferentes fatores sigmas, né, de acordo com a necessidade da célula. Então você permite controlar a expressão dos genes com base nos fatores sigmas associados àqueles promotores. Então aqui temos exemplos de várias subunidades sigmas, né, 7 subunidades sigma de Escherichia coli. Então a mudança desse fator sigma, que vai estar associado à polimerase, vai permitir uma alteração no perfil de expressão gênico de acordo com a necessidade da célula. Então, vamos usar como exemplo essas subunidades, esses fatores sigmas de Escherichia coli. A gente vê aqui que em condições normais, a maioria massiva das RNA polimerase ativas de Escherichia coli estão associados ao fator sigma 70, que é o fator sigma responsável pela manutenção, né, do crescimento. Então, durante o crescimento exponencial da célula, né,
de uma fase ativa de crescimento, é esse fator sigma que vai estar presente majoritariamente, então direcionando a RNA polimerase para a transcrição de genes específicos que auxiliam no crescimento celular. No entanto, à medida que os nutrientes vão se depletando no meio, vai tendo uma escassez de nutrientes e a célula diminui o crescimento, ela vai entrando então na fase estacionária, que é uma fase que não apresenta um crescimento ativo e que então o repertório genético nesse momento tem que ser diferente. Você não vai expressar genes de metabolismo de nutrientes, porque você não tem aquele nutriente presente no meio. Então você tem que ter uma mudança do perfil global de expressão gênica da célula, e isso é mediado por uma alteração do fator sigma. Então você passa a ter uma diminuição desse fator sigma 70 e um aumento do fator sigma 38, que é o responsável por ativar os genes da fase estacionária. Então essa mudança de fator sigma em resposta a um ambiente vai contribuir então para essa modulação da expressão gênica, pelo controle da transcrição em procariotos. E isso não é algo que a gente encontra em eucariotos, porque ele não tem esses fatores sigma, são outros fatores. Na verdade, o início da transcrição em eucariotos depende de vários fatores de transcrição diferentes. Obviamente que também vai ter essa diferença na resposta em diferentes promotores. Mas em eucariotos eu queria falar principalmente da regulação da cromatina. Então, os eucariotos, eles, devido ao tamanho do seu DNA, o DNA está dentro do núcleo, o seu DNA é bem compactado, ele está associado a proteínas que vão auxiliar nessa compactação, e essa compactação ela vai afetar a transcrição, o início da transcrição dos genes, porque ela vai restringir o acesso à região promotora. Se você tem ali o DNA empacotado, enrolado ao redor das histonas, vai ser muito difícil para a RNA polimerase se ligar então à região promotora e abrir a dupla fita. Isso daqui não vai permitir. Então, a ativação da transcrição vai estar associada com mudanças na estrutura da cromatina. Então, a transcrição em eucariotos é restritiva, Geralmente ela está reprimida por causa da conformação da cromatina e geralmente é necessária uma ativação, Proteínas ativadoras vão se ligar ali para mediar mudanças na estrutura da cromatina e permitir que a transcrição ocorra. Então, esse processo é chamado de remodelação ou remodelamento da cromatina, que envolve modificações dinâmicas na estrutura da cromatina, de maneira a permitir o acesso da maquinaria de transcrição ao DNA genômico. Então isso é geralmente mediado por proteínas reguladoras que se ligam aqui ao DNA, a porção externa do DNA exposta ali na região da cromatina, que vai recrutar outras proteínas que vão mediar essa remodelação, como por exemplo o complexo de remodelação, que vai se ligar aqui aos nucleossomos e permitir o deslizamento deles, Ele vai mudar ali a conformação, permitindo que eles se deslizem e liberem, então, as regiões de início de transcrição para a polimerase poder se ligar ali e iniciar a transcrição. E depois que a transcrição se inicia, ela vai andando aqui e vai mudando também a conformação da cromatina naquela região. Além disso, também pode ser mediado por chaperonas de histonas. Chaperonas são proteínas que vão, então, mediar mudanças conformacionais, Chaperonas de histonas, elas contribuem tanto para o remodelamento da histona quanto a mudança de subunidades. Então, ela pode mudar a conformação ejetando essas histonas de maneira a liberar o DNA naquela região. Ou pode substituir as histonas por variantes de histonas que se ligam de maneira mais frouxa ao DNA, permitindo assim também a exposição de DNA livre ao DNA. E por fim, você pode recrutar também enzimas modificadoras de histonas que vão adicionar grupamentos químicos, por exemplo, às caudas das histonas, e esses grupamentos químicos vão estimular uma maior ou menor compactação do DNA. A acetilação do DNA, por exemplo, você leva a um afrouxamento da interação entre as histonas e o DNA, e isso deixa o DNA mais livre para poder interagir com a maquinaria de transcrição da célula. Então isso são alguns exemplos de regulação de transcrição.
Agora eu vou falar então um pouco da regulação da tradução, que ela pode ser então controlada, né? Essa etapa final da expressão pode ser controlada também para impedir a formação de uma determinada proteína. E ela pode ser controlada tanto ao impedir a ação do ribossomo, né, que o ribossomo se ligue e traduza o RNA, ou pela degradação do RNA mensageiro que seria traduzido na proteína. No primeiro caso, então, a gente pode ter o bloqueio da ligação, o bloqueio do sítio de ligação do ribossomo, né, de maneira então a não permitir a tradução. Esses exemplos aqui são de procarioto, mas mecanismos similares também podem estar ocorrendo em eucariotos. Muitas vezes o RNA mensageiro ele pode assumir estruturas secundárias, né? São essas estruturas secundárias que vão ajudar na regulação da tradução. Então, por exemplo, proteínas repressores podem reconhecer essas estruturas, se ligarem ali no sítio de ligação do ribossomo, nessa regiãozinha aqui amarela. Então, em condições normais, o ribossomo consegue se ligar ali e sintetizar a proteína, mas se a proteína repressora estiver ligada ali, o ribossomo não consegue se ligar. Em outros casos, temos aqui são os termosensores. A estrutura secundária do RNA mensageiro, ela esconde então o sítio de ligação ao ribossomo. No caso desses termosensores, essa estrutura secundária é regulada pela temperatura. Então, se a temperatura aumenta, você tem uma quebra na ponte de hidrogênio nesse pareamento intrafita, expondo então o sítio de ligação ao ribossomo e permitindo a tradução daquela região. Temos também os riboswitches, que são muito comuns, principalmente em procariotos. Então, são estruturas secundárias bem mais complexas que vão responder a moléculas específicas, né, moléculas sinalizadoras, né, metabólitos presentes no ambiente citoplasmático. Então, na ausência desse estímulo, a conformação permite a ligação do ribossomo aqui ao RNA e tradução daquele RNA mensageiro. No entanto, na presença dessa molécula, você vai ter uma mudança conformacional, né? Você vai rearranjar essas alças de maneira a formar uma alça na região de ligação do ribossomo. E a formação dessa alça vai esconder o sítio de ligação ao ribossomo, impedindo a tradução. Da mesma maneira, esse sítio de ligação ao ribossomo também pode ser escondido por RNAs reguladores, né? RNAs antissenso. São RNAs complementares ao RNA mensageiro que vão se ligar a essa região e impedir a tradução. Então, esses RNAs são muito importantes também, além das proteínas, os RNAs podem contribuir muito para o controle da tradução, mas principalmente em eucariotos, na verdade, isso aqui é um mecanismo de eucariotos, né? Eles podem atuar como RNAs de interferência, que é um mecanismo que vai contribuir para o silenciamento gênico pós-transcrição. Então, tanto a nível de tradução, quanto de processamento, enfim. Mas nesse mecanismo, então, ele envolve geralmente um RNA de fita dupla, que ele é processado em um RNA de fita simples, que vai ser incorporado numa maquinaria da célula, e esse RNA de fita simples ele vai funcionar como RNA guia. Então, ele vai ser um RNA complementar ao seu RNA mensageiro-alvo, de maneira a ele guiar, então, essas proteínas, essa maquinaria proteica, para o seu RNA-alvo e mediar diversas vias diferentes, de acordo com as proteínas associadas e também com a extensão da complementaridade, né? O quão complementar esse RNA guia ao seu RNA-alvo. Então, ele pode mediar a clivagem desse RNA mensageiro-alvo, né? Uma vez que ele ligou aqui essa região, essas proteínas vão estimular a degradação desse RNA, ou então ele vai só reprimir a tradução, né? Vai se ligar ali, vai impedir a ligação do ribossomo àquela região, né? Reprimindo a tradução. Uma hora ou outra isso vai levar à destruição daquele RNA-alvo, porque como ele vai ser inutilizado, uma hora ou outra ele vai acabar sendo degradado. Então ele pode ajudar a recrutar proteínas para formar a heterocromatina, ou seja, para ajudar a compactar o DNA na região ali em que aquele
que o DNA está sendo transcrito, então atuaria em um RNA sendo transcrito, contribuindo então para o empacotamento daquela região. Então isso é um mecanismo relativamente comum em eucariotos. Uma das classes de RNA de interferência, os microRNAs, eles são muito abundantes em mamíferos. Estima-se que 1/3 dos genes humanos sejam regulados por esses microRNAs. Então, não se sabe, essa parte de regulação por RNA ainda é algo um pouco desconhecido, algo mais recente, então não se sabe muito. Então, eu só queria dar uma ideia geral para vocês disso. E também uma ideia geral do mecanismo de regulação da expressão gênica. Obviamente, esses mecanismos são muito mais complexos do que eu mostrei aqui para vocês hoje. Existem vários exemplos que eu poderia ter dado para vocês, várias proteínas RNAs que podem estar ali atuando, né? Mas eu só queria explicar para vocês, dar uma ideia de como que ocorre esse controle da regulação gênica, mostrar para vocês que a expressão gênica ela pode ser controlada para atender à demanda da célula. E com isso, então, a gente termina essa aula sobre expressão gênica. Então, a gente falou já de transcrição, tradução, falamos também do código genético, finalizamos agora com regulação da expressão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu espero que vocês tenham anotado ao longo dessas aulas essas dúvidas, para então, quando nos encontrarmos presencialmente, vocês tirem essas dúvidas comigo, ou até na própria plataforma, né, vocês postem lá suas dúvidas, que a gente vai respondendo, tentando sanar qualquer dúvida da melhor maneira possível. Então, mas no geral, espero que eu tenha conseguido explicar bem esse conteúdo, que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas, mas no geral a gente então conversa um pouco mais sobre isso na nossa aula presencial, tá ok? Nos vemos então num próximo encontro. Até lá!